E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo e estou no sábado do Senhor, o dia esquecido. E é interessante falar do dia esquecido porque o mandamento do sábado, ele fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então lembra-te, porque esse é o selo de Deus, onde vai fazer a diferença entre o selo da besta, que é o domingo, e o selo de Deus, que é o sábado. Ponto final. É um alerta, né? Então o meu trabalho aqui como evangelista no Bíblia Ponto Final é alertar vocês, não é convencê-los da verdade, porque eu sei que vocês não vão acreditar em nada do que eu vou falar. Sabe por que que eu sei? Porque não repercutiu, não fez efeito nenhum em vocês ainda. Não fez efeito nenhum. Por que que eu sei que não fez efeito? Porque você coloca lá e não vê que ninguém tá comentando, ninguém liga, ninguém fala nada pra ninguém. É tipo, ó, a palavra de Deus, ó, vou usar um termo aqui bem esdrúxulo. A palavra de Deus é tipo folha no vento. Eu ia colocar outro jeito, esse aí vai ficar meio zoado. Folha no vento. Não fez efeito nenhum na sua vida, cara. Ainda. Mas Deus me convenceu por A mais B que eu não tenho que convencer vocês de nada. Eu só tenho que alertar. Sabe por que que eu tenho que alertar? Porque para que lá naquele dia ninguém tenha razão de dizer eu não sabia. Não vai ter ninguém no planeta Terra, nenhuma tribo, nação, língua e tribo, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia. Essa é a real. Ninguém. Você pode até chegar, Senhor, mas eu caminhei até Aparecida. Falou, mas eu não te conheço. Então, você sabia que não podia fazer isso. Eu não te pedi para fazer isso. Ah, você foi convencido de que tem que ter uma estátua na sua casa e você tem que rezar para essa estátua. Ele vai falar, eu não te conheço porque eu não te pedi para fazer. Desde o início eu falei que eu não queria isso. Desde o início. Mas você não ouviu. Então, você não é desculpável. Você sabia. Você não fez porque você não quis. Então ninguém vai poder dizer que não sabia. E a missão do evangelista é essa que eu vou ler para vocês, descrita em Ezequiel capítulo 3. Essa é a missão do evangelista. A missão do evangelista é o seguinte, capítulo 3, do 17 em diante. Diz assim, ó, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá da sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então, a missão do evangelista é o seguinte, eu tenho que falar para vocês. Ele fala para mim, eu tenho que falar, porque se eu não falar e avisar vocês, eu não tenho que convencer vocês, viu aqui? Eu só tenho que avisar. Se você quiser sair do mau caminho e seguir o Senhor, beleza, eu fiz o meu trabalho e eu tô de boas. Mas se eu te avisei e você não quiser seguir o caminho, de boas também. Você vai colher o fruto, porque todos vamos comparecer diante do tribunal, todo mundo. Mas, porém, se eu tenho a mensagem de Deus aqui na Bíblia e eu não te aviso, você não sabe o seu pecado, você vai morrer pelo seu pecado, claro. Pecado é desobediência à lei. 1 João 3,6, 3,4, se eu não me engano. E o seu pecado vai cair sobre mim. Então a minha missão é avisar você, não é fazer você concordar. Então eu tirei um peso das minhas costas, porque eu tava me sentindo mal com o remanescente que eu faço no WhatsApp, com Bíblia, porque eu não vejo efeito nas pessoas. Mas o senhor fala, não tenta convencer, só avisa, seu trampo é avisar. Pronto, agora eu estou aliviado, vou continuar avisando. Muito mais tranquilo, porque eu estava preocupado com a salvação de vocês. Agora não, eu vou fazer o meu trabalho para Deus, e se você quiser ouvir, bem, se você não quiser ouvir, amém. Beleza? Ó, continuar o que ele fala aqui. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá da sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então, a missão é avisar. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, eu puser diante dele o tropeço, ele morrerá, visto que não o avisasse do seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticara serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Beleza? Então assim, e aí no por final ele fala assim, mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são causa rebelde. Então o Senhor já olha dos céus e vê que a humanidade é casa rebelde. É desobediente, cara. Então, a minha missão aqui é avisar. Se você quiser ouvir bem, se você não quiser ouvir, amém. O problema é seu, por conta e risco. Mas quando você ouve a mensagem de Deus e vê que a sua religião não está pregando nada do que Deus está falando e você insiste no seu erro, você vai morrer porque você está em pecado e você vai levar a sua família a morrer. Você vai levar a sua esposa a morrer, você vai levar o seu filho para morrer porque você está ensinando errado.
A palavra de Deus é a verdade, mas você não quer a verdade, você só quer a mentira. Já viu o que ele falou? Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, porque são casa rebelde. Beleza? Casa rebelde. Então, o trabalho aqui é alertar, beleza? No 3:27 ele já falou. Então, beleza. Nosso estudo aqui, gente, vai ser em Apocalipse 19. Apocalipse 19 vem trazendo uma mensagem, eu vou trazer para vocês aqui. Esse é o estudo de hoje. E o título da mensagem é A Revelação de Cristo, que você que se diz cristão já não acredita mais. O Apocalipse é a revelação. Eu ia mudar esse texto, mas o senhor falou, faz a última vez. Então aqui, o título é a Revelação de Cristo. Qual que é a revelação de Cristo? O Apocalipse. Que você que se diz cristão não acredita mais. Então, por que eu sei que não fez efeito nenhum em você? É porque não fez efeito, cara. O Bíblia Ponto Final tá lá. Ninguém compartilha, ninguém faz nada, ninguém nem comenta, ninguém fala nada. Não é pro canal. É a palavra de Deus que está em jogo. Porque eu só falo da palavra de Deus. Mas não fez efeito em você. Você prefere acreditar na mentira. Passou o dia 12 de outubro aí, eu sei que muitos de vocês já viram o Bíblia Ponto Final e mesmo assim foram caminhando para Aparecida. Naquele dia o senhor falou assim, Senhor, Senhor, mas eu fui caminhando a Aparecida. Falou, mas eu não te pedi para fazer isso, cara. Mas você não quer acreditar. Apocalipse 19. A partir do verso 11. Olha o que está escrito. Viu o céu aberto e eis o cavaleiro branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas que tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem que é esse aqui? O cavaleiro branco. Que o nome dele é o Verbo de Deus. Quem que é o Verbo de Deus? É sério, cara. João 1:1. João, verso 1. João 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. O Verbo de Deus. Olha só, mas você quer viver na mentira, cara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito pelo intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem que fez o mundo? O Verbo. É fácil pra caramba, você tá doido, cara? Não desmerecendo, cara. Mas é simples, porque se você acreditasse em Deus, você acreditaria na palavra, que é o verbo. Porque aí você acreditaria na palavra, que é o verbo de ação. Mas como você já não acredita na palavra, você já não acredita no verbo. Se você não acredita no verbo, você não acredita em Cristo. Então você não é cristão. Porque aqui Apocalipse 19 estava, vi o céu aberto e eis um cavalo branco e seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os olhos são de chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E quem que é o Verbo de Deus? É Cristo. Mas você não acredita mais na palavra porque Roma disse que a palavra de Deus, ela é a autoridade, Roma diz que ela é a autoridade e ela pode mudar a palavra de Deus, a revelia, do jeito que ela quer. Aí eu estou estudando, eu já estudei esse Apocalipse aqui muitas vezes. E eu nunca vi um registro no Apocalipse, que é a revelação de Cristo, falando sobre assim, aí Papa, parada é o seguinte, ó, o que você fez foi da hora, top blast, vai ter um lugarzinho top aqui no céu. Não existe uma menção sobre a igreja de Roma falando assim, aí Roma, seguinte, ó, o que você fez foi top, eu coloquei você como autoridade máxima na terra aí para ser minha representante, você mudou minha lei, mudou os meus mandamentos, tá tudo certo, agora show de bola. Roma é a prostituta, a meretriz, a Babilônia. E a prostituta tem a mãe das meretrizes. Quem são as meretrizes? Todas as igrejas evangélicas que não guardam os mandamentos de Deus. Eu não vi. Eu vi o nome dos profetas, que são as 12 tribos de Israel, 12 colunas na Cidade Santa, 12 colunas com o nome das 12 tribos de Israel. Eu vi o fundamento da Cidade Santa, que é o nome dos apóstolos, mas eu não vi nada sobre Roma. Mas você quer continuar acreditando? Isso é um problema seu. Você viu aqui que Deus falou para Ezequiel e fala para mim? Você avisa. Se eles quiserem ouvir, ouçam. Se eles não quiserem ouvir, não ouçam. Mas vai vir. Então o cavaleiro branco aqui é o Verbo de Deus, é Cristo. Só que a revelação do Apocalipse é feita por Cristo. Mas você não acredita mais no Apocalipse.
porque o seu líder religioso falou para você o seguinte, isso vem lá da Idade Média, na Renascença. O Apocalipse é um livro de difícil interpretação e você precisa de um sacerdote, porque o sacerdote é o único que tem a revelação de Cristo. E você acreditou nessa pataguinha aí. Como você é leigo, cara. Como você é leigo. O pior não é você acreditar. O pior é você acreditar e ensinar para sua família. Eu sei aí que tem pessoas que já assistiram o Bíblia Ponto Final, que tem um dos dois, ou a mulher ou o marido, ou alguém que já assistiu, concorda com a palavra de Deus. Não é com a Bíblia, concorda com a palavra de Deus, mas tem medo de bater de frente com o marido, tem medo de bater de frente com a mulher, tem medo de bater de frente com o pai ou com a mãe, tem medo de bater de frente com o pastor, com o padreco, tem medo de bater de frente com a igreja. Você que tem medo de bater de frente para defender sua fé, quando chegar naquele dia o senhor também não vai falar seu nome, porque você está se envergonhando de falar dele. Eu sei que já tem gente, mas se você não tiver coragem... Continuar lendo aqui, vou arrumar meu óculos. Então, o cavaleiro branco é Cristo, o nome dele é o Verbo de Deus. Aí no 19:14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. E via bestas e os reis da terra com o seu exército congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava montado no cavalo, e todas as aves do céu fartaram-se das suas carnes. Então, eu já fiz aqui, a gente já fez sobre o arrebatamento. O arrebatamento é uma mentira. Se você quiser acreditar, você acredita. Porque aqui Cristo volta, pega os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo. Quem são esses? Pode ser Paulo, pode ser Moisés, a própria Maria. Por que você acha que Maria, Moisés e Paulo estão no céu? Não, tá morto. Recolhe os seus mortos em Cristo. Depois os que estivermos vivos, vamos supor, eu. Se Deus assim permitir que seja contemplado estar no céu, Ele me transforma naquilo que eu ainda preciso ser transformado, porque eu estou num corpo corrupto. Vou me transformar à semelhança dos anjos. Vou para o céu. Fica na terra quem? Os que morreram não acreditando em Cristo, porque somente os mortos em Cristo ressuscitam. Então ficam os mortos que não acreditaram em Cristo e os que não foram transformados, aqueles que receberam a marca da besta. Esses vão morrer. Por isso que ele afirma aqui, ó. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, aqui a terra vai ficar morta, tá certo? Morta. O que é a espada que sai da boca? É a palavra. Quer uma prova disso? Eu marquei aqui. Mateus 12:48. João 12:48. João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa a julgará no último dia. Beleza? Então, é a palavra que julga. Então, aqueles que não aceitaram a palavra de Cristo, que são os mandamentos, porque ele é o verbo, que é a Bíblia como um todo, toda ela, vão ser julgados. Os nomes não estarão no livro da vida, logo vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Beleza? Então, aqui tem toda a conclusão da volta de Cristo. E aí no Apocalipse 20:11, diz assim, ó, Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
Deu o mar os mortos e que neles estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então, aqui quando Cristo volta, você lembra que eu falei? Os mortos que morreram não acreditando em Cristo não ressuscitam. Os que ficarem aqui na terra que não vão ser transformados, morrem, todo mundo morre. E depois eles vão ressuscitar só para verem os seus pecados e serem jogados dentro do lago de fogo. Beleza? Mas antes que aconteça isso, ainda existe o alerta final, lá em Apocalipse 14. E é o mais importante, o alerta final. Apocalipse 14 diz assim, a partir do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes d'água. Então, tem um anjo que está voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno. Então, o evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, ela é eterna. Então, Deus não deu autoridade para ninguém, nem para Cristo mudar a sua palavra. Tanto é que Cristo fala, não vim mudar a lei, vim cumprir. No Apocalipse 22 fala assim, todo aquele que tirar um tio ou uma vírgula da palavra escrita nessa profecia, ele também será tirado da árvore da vida. Então, tudo é eterno, o evangelho é eterno. Mas Roma mudou os mandamentos de Deus, proferindo uma mentira, e o mundo inteiro segue Roma. Tanto é que você pode ver o representante da igreja de Roma, ou agora o senhor Prescott, ele se senta em qualquer lugar, ele é bem recebido em qualquer lugar. Lá na ONU, lá em Jerusalém, em Gaza, onde que ele é recebido como um líder. Vai nessa onda aí. Vou continuar aqui. Então, a primeira ordem, o anjo está voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno. Para quem? Para todos os povos, nações, línguas e tribos. Para quê? Para que não haja desculpa. Ah, eu não sabia. Não sabia, bulhufas, cara. Deus está te dando oportunidade através do Bíblia, através de outras coisas, para você se voltar à palavra dele. Se você não quiser, isso é um problema seu. Como Deus falou para Ezequiel e falou para mim. Se eles ouviram, ouçam. Se eles não quiserem ouvir, bem, problema é de vocês. Avisados vocês estão. Vocês nunca vão poder falar assim, Senhor, mas eu fui em Aparecida andando. Mas eu nunca te pedi isso. Senhor, mas eu fiz uma estátua lá e orei para... Mas eu nunca te pedi isso. Eu não vos conheço, afastável de mim. Ele te avisa. Mas você quer continuar fazendo errado? Isso é um problema seu. O problema é que se só você morresse de boa, mas não, você vai levar sua mulher e seus filhos para a cova. A não ser que o Espírito Santo tenha escolhido o seu filho. Ele ouve aí a Bíblia ponto final e ele fala assim, pai, mas o que o menino, o que ele está falando está na Bíblia. E você ainda não concorda, então seu filho tem mais chance de ser salvo do que você. Continua aqui, Apocalipse 14. Então, o evangelho eterno é pregado a todo o povo, nação e língua, para que não haja nenhum ser na terra dizendo assim, eu não sabia. Você vai saber que o evangelho eterno foi pregado. E o evangelho é eterno. O que é evangelho? As boas novas de Cristo, a palavra dele como um todo. 2. Seguiu outro, lá no Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber às nações, o vinho da fúria da sua prostituição. Quem que é Babilônia? Roma. Roma papal, cara. Babilônia é Roma papal. Aqui no Apocalipse 17, você não tem coragem, né? Leia o Apocalipse 17, vai dar a descrição da visão e a explicação da visão, falando sobre a grande meretriz, a prostituta, Roma papal. Então, Roma papal é a prostituta, a grande Babilônia. Qual que é a característica da grande Babilônia? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações, o vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Lá o juízo do Apocalipse 20. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, a besta aqui é Roma. Se você acreditar no que Roma fala, você vai receber a marca dela. Qual que é a marca de Roma? A mudança dos mandamentos. Mas você não acredita, cara.
está brincando com coisa séria, com a salvação. Ah, você acha que o mundo é eterno, né? Esse mundo aqui que a gente está vivendo é eterno, né? É porque você... Tem gente, cara, que quer terminar... Ó, tem gente que pensa assim, ó. Nossa, Senhor, não volta ainda não, porque eu quero terminar a minha casa. Olha que pensamento ridículo. Não, Senhor, não volta ainda não, porque eu queria tanto que a minha filha terminasse a faculdade. Para que vai valer a faculdade você morando na eternidade no céu, onde sua mente vai ser aberta e tudo que você precisou aprender numa faculdade, o Senhor vai te mostrar pela eternidade. Beleza? Então, seguiu-se outro anjo em grande voz. Se alguém adora a besta, quem que é a besta? Roma papal. E a sua imagem? Qual que é a imagem da besta de Roma papal? A mudança dos mandamentos de Deus. Inclusive do sábado para o... Ah, e agora o diabo é tão astuto que ele fez o Precoce, que é o líder da igreja romana agora. Ele afirma categoricamente nas suas homilias que o sábado é o selo de Deus. Tá certo. Só que ele afirma que o domingo é o selo de Cristo. Tá errado. Porque se o verbo, se Apocalipse 19 fala que o cavaleiro, o nome dele, o cavaleiro branco, o nome dele é o verbo de Deus, então, e aqui está falando o anjo, o segundo anjo, que está passando pelo meio do céu, falando sobre o evangelho eterno, não tem como Deus ter mudado. Não tem como Deus ter mudado. Não tem como. Não tem como. Então, aqui também, ó, se alguém adora a besta é a sua imagem. Então, a besta é Roma. Ah, e aí eu lembrei, de novo. Aí ele agora o Precoce, o diabo é danado, usa Roma de maneira e Roma se deixa ser usada. Eu não sei se eles não sabem, se eles não veem. Eu ainda fico com essa dúvida. Eu falo até para minha pequena. Será que os papas não sabem que eles estão pregando errado, ensinando errado? Eu falo isso. Será? Porque eu ainda quero acreditar que eles não veem. Mas o diabo usa Roma. Então, qual que é a imagem? Quem que é a besta? É Roma. Qual que é a imagem da besta? A mudança dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado e o domingo. Aí esse agora da atualidade, esse o Precoce, Francis Precoce, ele prega que o sábado é o selo de Deus, está certo, e que o domingo é o selo de Cristo, está errado. Porque se Cristo é o verbo, não tem como mudar. Se o Cristo é o verbo é a palavra, e a palavra são os mandamentos, Êxodo 20. Então o sábado continua sendo o selo de Deus. Então tá aí, selo de Deus, selo da besta. O selo da besta é o domingo, e o selo de Deus é o sábado. Ele continua. E também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. O juízo lá de Apocalipse 20, que eu li. A fumaça do seu tormento sorre pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem algum, nem de dia nem de noite, aos adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então quem receber a marca da besta, que é o mandamento adulterado por Roma, inclusive adorar o domingo, preservar o domingo, esse já não tem mais salvação. Se você continuar na igreja católica, você não tem salvação. E se você é da igreja evangélica e não guardar os mandamentos de Deus, você está perdido. Aí você vai falar assim, ô louco, o cara está falando... Não, prova para você aqui, ó. E aqui, Apocalipse 14, verso 12. Aqui, ó, Apocalipse verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Quem são esses santos? Santos são os separados, os que não vão adorar a besta, pois vão continuar fiéis a Deus, então se separaram de Roma. E vai vir uma lei dos Estados Unidos, que Estados Unidos é a besta que emerge da terra, então a besta que emerge do mar é Roma, e a besta que emerge da terra é os Estados Unidos. Eles vão proclamar o domingo lá, tá certo? Vão proclamar o domingo lá, fazendo com que o mundo todo adore a besta que foi ferida de morte lá na Revolução Francesa. Mas aqui a perseverança dos santos é os que guardam os mandamentos de Deus. Então aqui está, se isso aqui fosse verdade, fosse mentira, ele ia colocar aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Roma. Não, é os mandamentos de Deus. E aí, se você for pesquisar quais são os mandamentos de Deus, Êxodo 20. Mas você não acredita. Então, primeiro, temei a Deus e dai glória. Segundo, caiu a grande Babilônia. Então, a cidade, o Vaticano vai ser destruído. É lindo, cara. O Vaticano vai ser destruído completamente. E diz que a terra vai olhar a destruição do Vaticano e vai chorar e prantear. Como, Senhor, por que destruiu essa santa cidade? O terceiro, os adoradores da besta. Mas por que tudo isso vai acontecer, gente? Por que tudo isso vai acontecer? Para preservar
para peneirar os que se dizem adoradores de Deus e não são. Por isso Apocalipse 14 dá esse alerta, é o último alerta. Apocalipse 15, verso 5, diz assim, até o 8, 5 até o 8. Depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. No céu, o tabernáculo do testemunho. O que é o tabernáculo do testemunho? O tabernáculo do testemunho está escrito em Êxodo 40. Tabernáculo do testemunho está escrito em Êxodo 40. Para você entender o que tem no céu, é porque você viaja na maionese. Você quer acreditar no maluco que só vende mentira. Êxodo 40, verso 20. 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mas o que é esse tabernáculo? E no verso 40, 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês, no segundo mês do ano, levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs sobre tenda, segundo o que estava. Tomou o testemunho e pôs na arca. O que está dentro da arca? O testemunho. O que é esses testemunhos? O mandamento de Deus. Apocalipse 15, verso 5. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o tabernáculo do testemunho. Então no céu existe o tabernáculo do testemunho, a arca da aliança. Dentro dela estão as duas tábuas dos mandamentos de Deus. Porque o evangelho é eterno, cara. Está no céu. Está escrito, eu não estou inventando. Apocalipse 15, verso 5. E os 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, quando abrir o tabernáculo, porque agora Hebreus capítulo 6 fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote no tabernáculo que existe no céu, mas você não sabe nada de tabernáculo, nunca ninguém te ensinou. Êxodo, Número, Levítico vai te ensinar certinho o que era o tabernáculo. No tabernáculo tinha a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas dos 10 mandamentos, é o que está no céu, é o que rege o universo, as tábuas dos 10 mandamentos, para poder peneirar, tá certo? E aí as últimas taças da ira da cólera de Deus, que vão ser jogadas na terra. Sobre quem? Ouvi ainda o santuário uma grande voz dizendo aos 7 anos, ide derramai pela terra, Apocalipse 16, pela terra 7 taças da cólera de Deus. Então Deus se irrita. Saiu, pois, o primeiro anjo derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, aqueles que adorarem a besta, que é o papado, e os seus mandamentos, vão receber essas últimas pragas aqui. Somente a perseverança dos santos. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Cristo. Sobre esses não vai cair nenhuma das últimas taças da ira de Deus, mas quem recebeu a marca da besta vai cair. Beleza? Ó, tudo que vai acontecer ao planeta e em tudo que Deus criou está revelado em sua palavra. Tudo. Para a advertência de todos. Mas também, de acordo com essa mesma palavra, os moradores da terra não darão ouvidos a Deus. Somente alguns poucos, os chamados escolhidos fiéis, ouvirão a esse alerta. Esse escolhido é você? Ó, você vê, a Bíblia é tão triste fazer esse trabalho aqui, cara, porque é o seguinte, eu faço o trabalho para alertar vocês. Mas o Apocalipse, a Bíblia já diz, Cristo já está falando, que os moradores da terra não vão acreditar na palavra de Deus. Vão acreditar na besta. Tamanha é a mentira, tamanha a mentalidade contaminada do ser humano, que ao invés de acreditar na palavra de Deus, que Deus é muito claro aqui, os santos têm que guardar os mandamentos dele, porque Deus é o verbo, é o cavaleiro branco, o nome dele é o verbo, e o verbo foi que fez todas as coisas, o verbo é a lei, o verbo é o mandamento. Eles não vão, então, eu faço o remanescente, o Bíblia ponto final, sabendo que a porcentagem é horrível. A porcentagem é tipo de 80% dos moradores do planeta Terra estão perdidos. Principalmente os que adoram a besta. Quem que é a besta? O papado. E o papado está se colocando como líder mundial. Agora vai vir aqui no Brasil, na COP,
falar sobre mudança climática. Papado não fala da volta de Cristo. Você já viu alguma homilia sobre a volta de Cristo? Na sua igreja evangélica, se alguém está pregando sobre a volta de Cristo, o que você tem que fazer para se preparar para a volta de Cristo? Não, ninguém fala sobre isso. Fala sobre dízimo, sobre mudança climática, sobre uma pá de besteira. Mas se você se voltar a Deus, as últimas pragas não vão cair sobre você e sobre sua família. Porém, se você não ouvir o alerta do atalaia, do evangelista, do Bíblia, da palavra de Deus, do anjo que está pregando o evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6, você não vai ouvir, não vai acreditar e você vai ser selado com a marca da besta. O que é a marca da besta? Mudança dos mandamentos de Deus. Você vai ser um adorador do domingo, que é o dia do sol para os romanos, né? Solus Day, ou Sunday nos americanos, né? Dia do sol. E você não vai ter salvação. Entendeu aí o problema? Mas você não vai acreditar. Mas o meu trabalho aqui minimizou. Deus colocou um alento no meu coração. Falou assim, não tenta convencê-los. Eles não vão acreditar. Somente alguns poucos. Se você for esse um pouco, estude, volte o vídeo, leia novamente, pegue os textos que foi colocado no vídeo, estude na sua Bíblia e Deus, se você for sincero, Ele vai te mostrar a verdade. Eu lancei um desafio no Remanescente essa semana, que se você guardasse o sábado durante 2 finais de semana, eu garanto para você que você vai ler textos bíblicos que você já leu muitas vezes e que o Senhor vai te dar o entendimento. Porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus. A sua teologia não vale nada. Pega esses pastor podcast aí e joga tudo no lixo. Pastor podcast pode jogar tudo no lixo. Se ele não te levar na Bíblia, se ele não incentivar você a estudar a Bíblia, joga no lixo. Se a sua igreja não te ensina os mandamentos de Deus, joga no lixo. E salva a sua alma e a alma da sua família. Tá bom? Meu trabalho aqui é avisar. Avisei. Espero que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Beleza? Mas, infelizmente, de acordo com o Apocalipse, mais de 80% da população do planeta não vai ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz da besta de Roma papal. E aí, de acordo com o que está escrito no Apocalipse, para esses, lago de fogo e enxofre, porque os nomes não vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, não vai ter desculpa. Senhor, mas eu caminhei até a Aparecida. Senhor, eu fiz semana de oração. Senhor, eu sou um adventista. Mas não falei para você ser nada disso. Eu falei para você ser um remanescente. Eu falei para você guardar os mandamentos e ter a fé em Cristo. Eu falei para você obedecer. Só isso. Se você obedece, eu te dou tudo. Mas como você não obedece, você se afastou de mim, não posso fazer nada por você. Fique em paz, que essa mensagem te dê um alerta. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas eu vou continuar fazendo porque é o meu trabalho. E o meu trabalho eu quero fazer bem feito. Em nome de Cristo, amém, amém, amém.